Olá, quinto ano, como estão? Espero que estejam bem e que estejam se cuidando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Mirela Bottino, professora do quinto ano aqui do Rio Educa da TV. E é sempre muito bom estar aqui com vocês, trazendo informação. E agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele clara, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma calça jeans escura e uma blusa preta. Estou gravando aqui do estúdio da Multirio. Para a gente começar a falar da nossa aula de hoje, eu vou trazer Cauã e Lorena para dizerem para a gente qual o tema da nossa aula de hoje. Crianças, tragam aí para a gente o tema de hoje, por favor. Isso aí. Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante e sério. Nós vamos falar sobre as questões ambientais no Rio de Janeiro. Mas, professora, por quê? O que são as questões ambientais? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso aqui. Ah, e tem uma coisa muito importante. As questões ambientais são problemas que acontecem, no meio ambiente, na natureza, mas não são problemas só aqui da nossa cidade, não. São problemas que acontecem no mundo inteiro, no planeta todo. E a gente precisa aprender, conhecer esses problemas para que a gente possa se conscientizar e também que a gente possa corrigir, fazer algo diferente para que a gente possa proteger o meio ambiente. Porque a gente já falou isso em outras aulas, Quando a gente protege, quando a gente deixa o nosso ambiente saudável, a gente está fazendo bem a gente também. Então, é por isso que a gente precisa conhecer, esses problemas que são enfrentados, principalmente nas grandes cidades, para que a gente possa reverter, se conscientizar e reverter essa situação. A gente vai falar de alguns desses problemas, a gente vai falar um pouquinho deles, porque existem vários problemas ambientais. A gente vai falar de alguns e depois a gente vai trazer algum deles aqui para a nossa realidade, para o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Vamos começar? Eu vou falar de alguns, a gente vai falando, acompanhando pelos slides, certo? Então vamos lá comigo. O primeiro problema ambiental que eu estou trazendo aqui para vocês são as queimadas. Essa prática é prejudicial para o ecossistema, pois aumenta os riscos de erosão, mata micro-organismos que vivem no solo, retira nutrientes e causa poluição atmosférica. As queimadas, pessoal, geralmente são feitas para limpeza do terreno para o cultivo de plantações ou formações de pastos. Por que essa limpeza está entre aspas, pessoal? Porque não é uma limpeza que é feita para que eles colocam fogo, Eles colocam fogo numa área para retirar aquilo que tem ali para poder plantar. Só que essa não é a forma correta de se fazer, certo? Por quê? Está explicando aí. Porque quando taca fogo aí no solo, muitos nutrientes, muitos micro-organismos, a própria plantação ela é queimada. Além disso, a gente tem aí o quê? Uma poluição do ar. E aí, continuando, fala o quê? Que as queimadas são prejudiciais. Aliás, ele está dizendo aí, é bom lembrar que a queimada urbana é considerado um crime de poluição, que coloca em risco a saúde da população, a segurança de animais e a destruição da flora, gerando multa e até 4 anos de prisão. Pessoal, existe uma lei de crimes ambientais, a lei número 9.605, artigo 54. Então, percebam que o meio ambiente, apesar das questões, dos problemas que ele sofre, já existem leis para proteger o meio ambiente. Então, é preciso que a gente fique mais atento ainda, porque essas leis, como disse aí no slide, elas podem multar e até colocar a pessoa presa por ter cometido algum ato, algum crime, na verdade, ilegal, que, como, por exemplo, a gente falou das queimadas. Mas tem muitos outros, como eu disse lá no início. São vários, os problemas, as questões que o meio ambiente sofre. Vamos falar de mais um? Então, vamos lá para o slide. Desmatamentos. Os desmatamentos acontecem por vários motivos. Geralmente, eles incluem a necessidade de se explorar as florestas para obter o quê, pessoal? Dinheiro. Então, se vai na floresta para conseguir madeira, frutos, fibras, entre outros produtos comercializáveis. A expansão urbana também é responsável pelo desmatamento, principalmente nas áreas mais povoadas. Ou seja, o processo de urbanização, dependendo da região e do local, intensifica ainda mais o desmatamento. Por quê, pessoal? O que acontece? Quando acontece o processo da urbanização, onde muitas pessoas, muitas coisas estão acontecendo naquele mesmo espaço, é preciso, fazer uma modificação.
Então se destrói-se, né, se derrubam árvores, quebram, né, edifícios antigos para construir novas coisas, abrem caminhos, pontes, estradas, só que isso deve ser feito de uma forma consciente. Se você for derrubar uma árvore, for necessário por algum motivo, o correto é que você replante essa árvore. Ela não pode ser simplesmente derrubada. Então é preciso um planejamento para que esse processo de urbanização aconteça. Não pode ser de um dia para o outro, né? Sem autorização, sem um estudo, sem realmente ter sido pesquisado se ali naquele local pode acontecer, né, aquela nova construção. Então, a urbanização muitas vezes acontece de uma forma tão acelerada e que muitas vezes pode acontecer aí também o desmatamento. Agora vamos voltar lá para o slide para a gente continuar. Bom, é importante falar que o desmatamento prejudica o ecossistema de diferentes maneiras, provocando erosões, agravamento dos processos de desertificação, alterações no regime de chuva, redução da biodiversidade, assoreamento dos rios e muitas outras coisas. A mesma lei que a gente falou, a 9.605 de 98, né, que é a Lei de Crimes Ambientais, também pune qualquer pessoa que cause danos ao meio ambiente, incluindo o desmatamento. Né, que é quando a pessoa vai lá, um grupo de pessoas, e simplesmente vai cortando as árvores, né, sem nenhuma consciência ecológica, para ter o quê? Um retorno econômico, para vender aquela madeira, certo? Agora a gente vai falar de mais um problema, mais uma questão que acontece no meio ambiente e que acontece por aqui também. A gente vai falar do assoreamento. Vamos ver no próximo slide. O assoreamento é o acúmulo de terra e também de lixo que nós, pessoas, jogamos, né, dentro dos rios, dos mares, e matéria orgânica que vai ficando no fundo de um rio, que pode ser causado pela própria natureza, mas também através da ação humana, como eu acabei de dizer para vocês. Os seus impactos para o meio ambiente são grandes, como obstrução dos cursos de água, destruição de habitats aquáticos, prejuízos na água destinada ao consumo e também na veiculação de poluentes. Além dos rios perderem a capacidade de navegação, uma vez que os bancos de areias que se formam atrapalham a passagem de barcos, navios ou canoas, como também tem a diminuição da velocidade de vazão. Observem aí na imagem que aí era um rio, pessoal, mas aí tanta terra, tanta areia foi colocada aí, ou pela ação do homem ou através da própria natureza, que a gente quase não vê mais água aí nessa imagem, certo? Bom, e aí, pessoal, vocês viram, aprenderam algumas questões que acontecem no meio ambiente que são prejudiciais a ele? Mas e aqui no Rio de Janeiro? Vamos falar de alguma coisa específica para que a gente possa ligar o que a gente acabou de aprender com uma realidade que acontece aqui? Então vamos lá. Para começarmos, só para a gente lembrar, o Rio de Janeiro ele está localizado na região sudeste do Brasil. O estado se chama Rio de Janeiro e a capital também. Vocês lembram disso? Bom, então já que vocês lembram, vamos também relembrar que o Rio de Janeiro, ele fica no meio da natureza, certo? A gente vê em volta dele uma área vasta, uma grande área verde, né? Uma vasta área verde. E a gente fica entre montanhas e também entre o mar. Então aqui tem muita natureza, vários ecossistemas diferentes. Mas, como qualquer grande metrópole, a gente sofre aí com questões ambientais, sim. Como eu disse lá no início, não é só no Rio de Janeiro que isso acontece no mundo inteiro. E aqui também não é diferente. A questão é que a gente deve se conscientizar, a gente deve compreender que essas práticas, elas são ilegais e que elas causam muito mal para a gente e também para o meio ambiente. Mas, falando sobre isso, alguns lugares, tá, no mundo inteiro, eles são chamados de lugares de conservação, de preservação ambiental. Por quê? Naqueles lugares onde ainda existe uma fauna, uma flora, um ecossistema quase que original, e a gente não quer que esse ecossistema ele se perca, né? A gente quer que aquilo ainda continue. Para isso é preciso que se preserve aquele espaço. Por isso também foram surgindo essas leis de proteção ao meio ambiente. E esses locais de conservação, eles não podem ter construções permanentes. A gente não pode chegar ali e simplesmente construir uma casa, um restaurante, não. É preciso que se tenha permissão para construir alguma coisa nesses locais. E por isso, a gente precisa ainda mais ficar atento. Por quê? Porque quando a gente constrói alguma coisa, como eu falei lá no processo de urbanização, a gente precisa o quê? Retirar alguma coisa que já existia ali. E aí a gente causa um impacto no meio ambiente, vai modificar aquele habitat que era natural ou mais próximo do natural possível. Bom, por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai falar de uma coisa que aconteceu e acontece aqui no Rio de Janeiro, mas recentemente saiu no jornal uma reportagem falando sobre o Parque Estadual da Pedra Branca.
Ele fica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Lá é um local de preservação ambiental, onde o habitat natural ele permanece muito próximo, né, a como ele já foi há alguns anos. E como eu disse para vocês, não se pode, não é permitido construir nada ali permanente. Tudo tem que ter autorização, né? Não se pode, por que a gente falou? Para a gente não destruir esse ecossistema que ainda é bem próximo do original, para a gente não perder a fauna, a flora, os animais, né, que vivem ali. E também por questões de poluição, né, do ar e outras coisas. Porque a gente precisa o quê? A gente precisa das árvores, da vegetação, para a gente ter um oxigênio. Lembra disso? Através da fotossíntese? Então, agora voltando lá à matéria que saiu no jornal no final de setembro e início de outubro, falava que houve uma denúncia, então funcionários da prefeitura e também do Ministério do Meio Ambiente foram até esse local, que é o Parque Estadual da Pedra Branca. Chegaram lá, vocês acreditam que tinha uma construção, tinha uma casa sendo construída. E além dessa casa, que já tinha gente ali nesse processo aí da construção, eles descobriram que existiam vários caminhos abertos com loteamentos, já partes separadas para que fossem construídas novas casas. Eles estavam fazendo uma construção ilegal, eram condomínios, conjuntos de casas dentro do Parque Estadual, que é uma preservação, é um ambiente de conservação. A sorte é que eles chegaram a tempo e puderam demolir aquilo que eles já tinham começado a construir e interditaram aquele local e colocaram mais fiscalização ali. Mas vamos parar para pensar? Se começaram a construir e abriram caminhos, eles já mexeram no ecossistema, certo? Já mexeram ali naquele lugar que era de preservação. E é por isso, pessoal, que a gente precisa ter essa consciência. Talvez as pessoas não saibam de todas essas informações, mas é importante que você aprenda e que você conte para as pessoas que moram aí com você. Por quê? Porque o meio ambiente saudável é bom para todos nós. Lembra que a gente precisa do ar, do oxigênio, da fotossíntese, das plantas para a gente sobreviver, da água. A gente precisa disso tudo. E se a gente destruir isso tudo, a gente também não sobrevive. Então é interesse de todos que o meio ambiente, que o planeta se mantenha saudável. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido aí com a gente algumas questões ambientais que interferem aí, sim, no nosso ambiente e que são importantes que a gente, né, se conscientize, que a gente aprenda para que a gente possa, talvez, solucionar, a gente ajudar a que isso não aconteça. Antes da gente ir embora, eu queria deixar o desafio do quinto para vocês. E vai ser um desafio que eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Você vai pegar tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje, vai pensar, refletir e vai pensar aí na sua rua, na região onde você mora. Olha aí pela sua janela, o que acontece por aí? Existe algum problema ambiental aí? Tem queimada na sua rua? Será que um terreno aí baldio, vazio, tem, por exemplo, bastante lixo ao invés de estar na lixeira? Pensa sobre isso e aí você vai fazer algumas anotações. Chama alguns colegas para vocês formarem um grupo, discutirem, conversarem, na verdade, sobre esse assunto, levantarem algumas ideias que vocês têm para talvez solucionar esses problemas, anota tudo no caderno, junta um grupo aí e, quem sabe, colocando em prática e levando aí para o pessoal que mora perto da sua casa. Que tal você montar um cartaz, você conversar com o pessoal que mora aí na sua rua e divulgar, informar a importância da gente manter um ambiente saudável e não cometer aí esses crimes que agora vocês já sabem que, na verdade, são crimes como o desmatamento, a queimada, assoreamento, entre muitos outros, certo? Espero que vocês tenham curtido e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Um grande beijo, tchau!